Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Jaqueline, Gabriel, a Rafaela, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês estiverem me escutando bem e me vendo bem, por gentileza, deixe uma mensagem aqui no chat. Gabriel Roriz, seja bem-vindo, meu caro. Se vocês estiverem me escutando bem e me vendo bem, por gentileza, deixe uma mensagem aqui, tá? No chat. Boa noite, Bruna. Sejam todos bem-vindos, tudo ok? Jaqueline, obrigado. A Cindy entrou, o João, o Diego, tá tudo ok? Muito obrigado. Abração, Gabriel. Boa noite, Simone, ouvindo? Muito bom, muito bom. E vendo bem, ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos esperar um pouco para que o Instagram possa distribuir essa live para os outros colegas, para que a gente possa começar a nossa prosa de hoje, né? Olha aí o Guilherme, da turma do Como Estudar e Como Ler Livros. Boa noite, Amanda. Sejam bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho... O Diego disse aqui que me conheceu pelo Rasta. Muito bom. Rasta é uma figuraça, né? Sujeito bastante inteligente. Fico feliz que você está aqui, Diego. Seja bem-vindo. É isso, pessoal. É isso. Boa noite, Júlio. Então vamos lá, começar, não é? O que eu tenho para falar para vocês hoje é uma coisa muito importante. É uma conversa breve. E antes de qualquer coisa, eu vou criar uma rotina de lives, uma rotina de conversa aqui com vocês nas terças, nas quintas e aos domingos, tá? Sempre vou trazer algum tema aqui a respeito da vida de estudos, a respeito de tudo isso que eu coloco no Instagram, né? Para que a gente possa melhorar aqui a análise de algumas coisas. E é isso, nos encontraremos nas terças, nas quintas e também nos domingos, assim, a partir das 10 horas da noite, tá? Porque eu dou aula na universidade até 10 para as 10, e aí eu descanso um pouquinho, 10 minutos e já entro aqui com vocês, né? Grande Cassiano, sempre muito bondoso, né? Caridoso. E é isso. Vamos lá. Então, recado está dado. Terça, quinta e domingo, eu sempre divulgarei aí nos stories para que vocês fiquem cientes, tá? Então, vamos lá. Pessoal, o que eu tenho para falar para vocês hoje é uma coisa bastante importante, né? Muita gente me pergunta como é que deve estudar, como é que eu devo me concentrar melhor, como é essa coisa toda. Isso, claro, isso é importante, né? É importante nós sabermos estudar, principalmente sozinho, em casa, a gente organizar tudo e dentro daquela organização conseguir captar muita coisa. Isso é muito importante. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o seguinte. Hoje eu dei uma última aula para uma turma muito boa da faculdade. Tem até uma aluna minha aqui que estava nessa aula de hoje na universidade, que é a Maria Clara. E é muito bom quando você é professor e você está ali com uma turma em que as pessoas são muito... em que os alunos são muito interessados, os alunos realmente querem aprender, né? Porque você está ali se esforçando. Um professor, já falei para vocês, um professor ele tem que ter um objetivo muito claro quando ele entra em sala de aula, que é tornar os alunos que estão ali melhores do que ele mesmo, né?
E se você entra em sala de aula e o seu objetivo não for esse, você não é um professor de fato. Se você não entra em sala de aula para tornar um aluno melhor do que você não é um professor de fato. Você está ali apenas e somente para ganhar dinheiro. Só isso. Só isso. E quando eu terminei essa aula, eu fiquei aqui no escritório, pensando em algumas coisas, né? E eu disse, não, sabe o que é que eu vou falar na live de hoje? Eu vou falar como é que as pessoas devem se portar antes de assistir a aula, durante a aula e depois da aula. Porque existe uma forma, né, de você tratar o conteúdo antes da aula, de você tratar o conteúdo durante a aula e de você tratar o conteúdo após a aula, né? Seja bem-vinda, Letícia, seja bem-vinda. E aí, é isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos atuar antes de assistirmos uma aula, como é que nós devemos nos portar durante a aula e como é que nós devemos nos portar após a aula, o que é que nós devemos fazer com o conteúdo. Veja que isso é uma coisa muito importante, porque tem gente que apenas assiste a aula presencial ou de forma remota e pronto. E depois não faz mais nada, basicamente, espera o período de provas chegar. E é isso, né? Vira um ciclo muito vicioso e muito venenoso, né? Então, clica aqui nesse aviãozinho, manda aí para os seus colegas da faculdade, seus colegas do ensino médio, sei lá, seus colegas que querem estudar e que estão assistindo algum curso, estão fazendo algum curso. Eu sei que tem muita gente aqui da formação Como Estudar e Como Ler Livros, isso vai servir para essas pessoas também, porque isso é uma espécie de, entre aspas, uma espécie de protocolo que você deve seguir, né? Existe um caminho intelectual, existe um caminho de estudo que você deve seguir para você aproveitar bem o conteúdo que o professor vai passar para você, tá? Então clica aqui no aviãozinho, manda aí para 3 amigos, para que hoje ainda é terça-feira, então as pessoas estão em casa e a gente pode conversar bem aqui a respeito disso. Então vamos lá. A primeira coisa de todas, antes da aula, o que é que você deve fazer antes de assistir uma aula? A primeira coisa que você deve fazer antes de assistir uma aula é você saber, obviamente, qual o conteúdo que vai ser dado na próxima aula. Você não precisa saber exatamente qual o conteúdo, mas pelo menos os aspectos gerais do conteúdo que será dado na aula, né, alguns dias depois. Por quê? Porque quando você sabe o conteúdo, quando você sabe qual o conteúdo, você tem que fazer a seguinte coisa: você vai ter que estudar o conteúdo antes do professor explicar em sala de aula. Certo? Parece uma coisa simples, mas muita gente pode achar estranho isso, porque assim, Magavi, como é que eu vou estudar um assunto que eu nunca vi antes de observar o professor explicando aquilo? Mas é aí onde está o ponto. Porque você não pode depender completamente do professor para poder estudar. Aquele que depende totalmente do professor, ele sempre será um aleijado intelectual. Ele sempre será um aleijado na sua inteligência. Ele sempre vai depender do outro para poder direcioná-lo para algum lugar. Isso não é bom. Isso não é bom. Vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que estudar sozinho. Vai chegar um momento da sua vida que você vai passar um tempo sem fazer curso algum e que você vai estudar sozinho. E na sua vida você sempre tem que estudar, porque é muito importante a gente aprender a aprender. Nós temos que sempre estar aprendendo alguma coisa. Entendeu? Sempre aprendendo alguma coisa, porque quando nós desenvolvemos uma nova habilidade, nós
começamos a dar um passo na frente das outras pessoas, né? Nós damos um passo na frente das outras pessoas. Então não dependa do seu professor para você estudar. Saiba qual é o assunto que ele vai dar. Estude antes. Você não precisa entender tudo durante aquele seu momento de estudo. Vai ter muita coisa que você não vai conseguir entender. Isso é normal. Tem muito assunto que nós não entenderemos e não conseguiremos absorver completamente o que está ali. Mas essa atividade de estudar antes o tema, estudar antes o assunto, e à medida que você está estudando, você toma notas. Eu já falei isso aqui. Não é nota no Word nem nada, é seu caderno de anotações e você vai tomar nota. Então você vai fazer isso antes das aulas, antes de assistir uma aula. Porque dessa forma você já vai conhecendo o terreno que o professor vai pisar. Você já vai conhecendo o terreno que os outros da turma vão pisar. Então você pisa naquele terreno antes de todo mundo. Você já tem relativamente o mapa nas mãos. Se você entender quase que completamente o assunto, muito bom. Você tomou notas ali, você entende bem esse assunto. E você vai esperar o professor explicar alguma coisa. Mas isso aqui é a segunda parte da conversa, certo? Então, estude antes. Estude antes. Porque quando você estuda antes, quando você toma nota antes, quando você clareia a sua mente, quando você joga uma luz na sua inteligência a respeito daquele assunto, quando você coloca algumas coisas dentro da sua memória a respeito daquele assunto, quando você vai para a sala de aula, você já vai direcionado, você já vai com o espírito preparado. Então, não deixe de estudar antes. Você tem que estudar antes. Mas você sugere quantos dias antes? Uma semana antes. Se você vai ver um assunto tal na segunda-feira que vem, você já era para ter estudado ontem esse assunto bem. Se você vai ver um assunto na terça-feira que vem, era para você ter estudado ele hoje bem. E assim, uma semana antes. Se você quiser estudar uma semana antes e depois 3 dias, 2 dias, faltando ali para chegar à aula, faz bem também. Porque você joga ali uma luz e relembra algumas coisas. Veja, eu estou falando estudar. Eu não estou falando você bater o olho ali e ler algumas coisas. Eu estou falando você com um lápis na mão, com uma régua na mão também, seu caderno na mão, você vai lendo aqui um parágrafo, você marca, você tenta extrair coisas daquele parágrafo, toma notas, anota ali o que você está pensando a respeito daquilo, o que foi que você entendeu a respeito do que você está lendo. Ou seja, você está se preparando. Você está começando a levar o estudo a sério. Você está começando a tratar a coisa como ela deve ser tratada. É assim que você deve fazer. Então, o ponto primeiro aqui de tudo é: estude o assunto antes. Porque quando você não estuda o assunto antes e só deixa para vê-lo na hora que o professor está explicando, você não vai ter capacidade naquele momento para identificar quais são os pontos mais sutis daquele assunto. Olhem e prestem atenção no que eu estou falando. Quando você não estuda o assunto antes de assistir a aula, quando você chega na aula, você não vai conseguir captar as nuances daquele assunto. Você não vai conseguir captar os pontos mais sensíveis daquele assunto. Você só vai conseguir captar o grosso. E isso não é uma coisa boa. Você tem que captar o grosso no seu estudo sozinho. Porque quando você chegar em sala de aula e o professor estiver explicando aquilo, você já sabe o grosso. E aí você vai começar a fazer perguntas mais específicas para ele.
Você vai fazer perguntas mais direcionadas. Você vai fazer perguntas que você não conseguiu responder enquanto tomava nota. Você vai fazer perguntas para ele que ficaram sobre situações que ficaram obscuras na sua cabeça. E aí o professor vai perceber que ele está diante de uma pessoa que leu o assunto antes. O professor vai perceber que ele não está falando com qualquer pessoa. O professor vai perceber que ele não está falando com qualquer aluno. O professor vai perceber que ele não está falando com um aluno medíocre. Porque o aluno medíocre é aquele que não estuda antes o assunto. Essa é a média dos brasileiros. Esmagadora maioria não estuda antes. Para que eu vou estudar antes? O professor vai dar esse assunto, eu vou anotar algumas coisas ali e parece uma fotocopiadora. O professor escreve na lousa, o cara fica baixando e levantando a cabeça toda hora para ficar copiando as coisas e no final das contas não sabe nem o que é que está copiando. Então, que tipo de compromisso você tem com a sua formação? Que tipo de compromisso você tem com a sua memória? Que tipo de compromisso você tem com a sua inteligência? Que tipo de compromisso é esse? Você só quer pegar o seu diploma e ir embora? Você tem que deixar as coisas muito claras para você. Você tem que saber dar nome às coisas. Eu só quero pegar o diploma e ir embora. Então pronto, você não precisa estudar. Você só precisa tirar algumas notas boas ali e acabou. Fica na média e recebe o diploma depois de uns 4 anos. Agora, se você quer se diferenciar, se você quer aumentar a sua inteligência, se você quer ser respeitado pelas pessoas, se você quer ser notado como uma pessoa que estuda e você pode ganhar dinheiro com isso, é lógico. Porque se você fosse um nutricionista, se você fosse um médico, se você fosse um engenheiro, as pessoas não vão procurar pessoas burras. Entendeu? As pessoas não vão procurar pessoas incompetentes. As pessoas não vão procurar pessoas que não sabem se expressar. Porque quando você estuda, você está colocando aquelas coisas para dentro da sua cabeça, em algum momento você vai ter que expressá-las. Entendeu? Estão perguntando aqui, como fazer isso com exatas? Isso o quê? Estudar antes? Meu caro, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você está num curso de exatas, eu fiz exatos, eu sou formado em física. Eu sei muito bem o que é que eu vou falar agora. Se você está num curso de exatas e você não consegue estudar sozinho, desista. Porque depois que você se formar, não vai ter ninguém para pegar na sua mão e ensinar você cálculo avançado. Entendeu? Na minha época, um professor de cálculo, ele já dava um assunto como se a gente já tivesse estudado antes. Entendeu? Você, principalmente quem é da área de exatas, tem que saber se virar sozinho. Tem que saber destrinchar aquelas contas sozinho. Quem faz exatas tem que saber disso. Entendeu? Tem que saber disso. Porque você vai estudar muita coisa, na exata que não necessariamente o seu professor vai dar em sala de aula. Entendeu? Você vai estudar coisas que não necessariamente o professor vai dar em sala de aula. Por exemplo, quando eu estudar física quântica, cara, as pessoas se assustam quando escutam esse termo, física quântica. O professor dava uma aula ali, eu não anotava nada na época, porque eu ficava com medo de perder as coisas. É um erro, lógico. Eu era inocente, eu disse, eu anotava pouquíssima coisa. Quando eu ia estudar no livro,
Tinha muita coisa ali que o professor não tinha falado. Claro, ele nem é obrigado a falar tudo e ele nem vai conseguir falar tudo. Porque o professor está ali não é para mostrar tudo, é para ele mostrar só o desenho, só a perspectiva ampla da coisa. Só isso, ele só está ali para isso. Quem vai entrar em detalhes é você. Ah, mas o professor tem que entrar em detalhes também. Tem. Mas você pode ajudá-lo nisso. No seguinte sentido, fazendo perguntas específicas. Porque quando você faz uma pergunta muito boa, uma aula inteira pode ser dada em cima da sua pergunta. Entendeu? Isso também vale para a área médica, para a área da saúde, porque eu saí da física e fui para a área médica. Se você está na área da saúde e você não sabe estudar sozinho uma doença, se você está na área da saúde e você não sabe estruturar o conhecimento sozinho a respeito de uma doença, e você espera o professor falar para você entender aquilo, tem alguma coisa errada. Você já tem que chegar pronto. Você já tem que chegar armado no sentido mais genuíno dessa palavra. Você já tem que chegar com algumas perguntas não para testar o professor. Entendeu? Você não vai chegar em sala de aula com as perguntas para testar o professor, porque isso acontece. Vou testar para ver se esse professor sabe. Aí fica ali testando o professor. Eu sei disso porque já tentaram fazer isso comigo. Todos deram com burros na água. Todos. Nunca tente testar um professor. Nunca fale mal de um professor. Porque quando você fala mal de um professor, você desenvolve aqui dentro do seu peito um certo deboche. Entendeu? Você desenvolve um certo rancor. Você desenvolve um certo menosprezo. Você desenvolve um certo desprezo. E esses movimentos que vão acontecer dentro de você vão fazer com que você trave e que você não consiga aprender nada que aquele professor está ensinando para você. Ah, Magabe, mas é porque esse professor ensina ruim demais. Eu não consigo entender nada do que ele está falando. Você não consegue entender nada por quê? Será que você já não chegou com seu espírito fechado em sala de aula e acha que tudo que ele fala você não consegue entender? Quando você fala mal de um professor, você, aluno, estudante, quando você fala mal de um professor, esses movimentos gerados dentro de você, do desprezo, do rancor, do menosprezo, tudo isso vai travar a sua inteligência. Isso vai travar a sua forma de discernir as coisas. Entendeu? Você tem que fazer o movimento contrário. Você não precisa elogiar, não. Você não precisa fazer isso. Mas você tem que chegar em sala de aula, já tendo estudado o assunto, e aqui eu já entro no segundo bloco. Quando você está em sala de aula, você tem que abrir o seu peito para a recepção do conteúdo. Você tem que abrir o seu peito, você tem que chegar disposto a aprender alguma coisa ali. Aí estão perguntando aqui, e no caso daqueles professores que ensinam ideologia, é só você ficar calado. Por que você tem que esculhambar esses professores? Hierarquicamente, você está abaixo deles. Entendeu? Você fica calado. Pede para sair, professor, vou sair aqui de sala. Sai de sala. Você não é obrigado a ficar em sala de aula. Entendeu? Se você acha que não vai aprender nada ali, saia. Com educação.
Saia com etiqueta intelectual. Professor, com licença. Entendeu? Meter o pau nos professores, isso vai depender de quem está falando. Entendeu? É professor falando de professor ou é aluno falando de professor? Porque o professor ele tem a capacidade de fuder a carreira acadêmica do aluno. O professor ele tem a capacidade de lascar, de arruinar a carreira acadêmica do aluno. O aluno nunca mais passar. E aí? Como é que a coisa vai funcionar? Né? A questão não é nem comparação com o professor Olavo, né? Porque em algumas situações, de assim, tem que esculhambar, assim, depende da situação, depende de quem está fazendo isso, depende do que foi falado, depende de muita coisa. O que eu estou falando aqui é outra coisa, é sobre a perspectiva aluno-professor, não é professor-professor, não. Então, quando você estiver no ensino, se você está no ensino médio, não bata de frente com o seu professor. Fique calado, absorva o que você tem que absorver, faça suas provas e passe. Entendeu? Se você está numa faculdade federal, você fica calado também. Você fica calado, faz as suas avaliações, faz as atividades e etc. E assim vai. Você precisa se formar. Você precisa aprender. É por isso também que você precisa aprender sozinho. Entendeu? É preciso aprender sozinho. Quando a gente aprende sozinho, esses professores que ficam falando só de ideologia, não sei o que dentro de sala de aula, que não ensinam nada, vai prejudicar quem? Os outros alunos que não estudaram nada, mas você estudou em casa. Entendeu? Mas você estudou em casa. Você já tomou notas de algumas coisas. E aí você vai desenvolvendo esse autodidatismo, né? Como falou aqui o Reison. Você vai tornar os autores dos livros os seus professores. Entendeu? Você vai tornar os autores dos livros os seus professores. É isso que você vai fazer. Agora vamos para uma situação mais adequada. Que esse professor que esteja ali na frente não esteja falando de ideologia, não esteja falando... Né? Claro que em alguns cursos ele vai falar sobre isso. Na área do direito, o pessoal fala demais. Né? Muita coisa, muito conteúdo deturpado, muita desinformação no curso do direito acontece, mas vamos criar uma situação que é a seguinte, que o professor está ali dando aula e você tem que captar aquele conteúdo. Eu estava falando que você tem que estudar sozinho antes, pegar uma régua, um lápis, marcar, tomar nota das coisas. Você se preparar. Você se preparar. Você vai se preparando. Você vai criando robustez. Você vai criando robustez para quando chegar na aula, você faça perguntas direcionadas. Olha, que parte daquele assunto que eu estudei eu não entendi? Aí você anota isso para perguntar ao professor. E lembrando, sempre estude antes da aula.
Porque quando você não estuda, você não chega preparado para perceber as nuances daqueles assuntos, as nuances da aula. Entendeu? Estão dizendo aqui, muitas vezes eu não consigo ter tempo de estudar todas as matérias que o professor deu no dia. É por isso que você tem que estudar antes. Entendeu? É por isso que você tem que estudar antes. Você vai ficar de férias daqui a pouco, em julho. Ponha em prática isso logo no próximo semestre. Estude antes os assuntos. Se você acumular assunto, vai virar uma bola de neve. Se você acumular assunto, você vai se perder no meio do caminho. E você não vai conseguir dar conta das coisas. Então você já sabe o que é que você tem que fazer antes da aula. Estude o assunto antes, tome nota daquilo que você está e não fale mais e não fale mal dos seus professores. Eu não quero saber se o seu professor está falando de ideologia, está falando de não sei o quê, eu não quero saber disso. Você está ali preocupado com outra coisa. Você não vai falar mais mal do seu professor, porque isso vai desenvolver um movimento dentro de você de desprezo. Um movimento de menosprezo. Um movimento de antipatia. E aí daqui a pouco você vai estar falando mal de todos os professores. E sabe o que é que você fica esperando? Uma aula show. Você fica esperando um espetáculo teatral em sala de aula. Entendeu? Você fica esperando. Quanto mais você reclama dos seus professores. É claro que eu sei que tem alguns professores que têm uma didática ruim. Tem professores que têm uma inteligência um pouco aquém mesmo. Mas você tem que olhar para o que você está fazendo. Se você reclama sempre dos seus professores, da didática, não sei o quê, é porque você está esperando uma aula show. Você está esperando uma aula espetáculo. E isso é um problema. Vocês não estão no espetáculo. Vocês estão num local em que vocês têm que aprender e aguçar a inteligência. Hoje o professor tem que fazer das tripas coração para que os alunos fiquem prestando atenção. De onde já se viu uma coisa dessa, porra? O professor tem que ser um showman para que os alunos fiquem prestando atenção nele. O professor tem que ficar pedindo silêncio em sala de aula, tanto na universidade como no ensino médio, cursinho. De onde já se viu? Que história é essa, pessoal? Vocês que estão aqui, não façam isso jamais. Desenvolvam a sua maturidade. Desenvolvam a sua personalidade. Entendeu? Desenvolvam isso. Segunda parte. Quando você estiver em sala de aula, já estudou, você está lá na cadeira, sentado, o que é que você tem que fazer? Você tem que abrir o seu peito para receber aquele ensinamento do professor. Você tem que estar disposto a aprender. Você tem que desenvolver uma coisa chamada de receptividade do espírito. Você entra na sala de aula com fome de aprender. Dá para desenvolver isso. Mas você só vai conseguir desenvolver esse ponto da receptividade do espírito, da vontade de aprender aquele negócio, quando você estuda antes.
quando você tem dúvida, quando você tem uma dúvida e não consegue sanar aquela dúvida e o professor sana aquilo para você e você consegue conectar as ideias. E é aí onde você percebe que aquele professor, ele colabora com o seu aprendizado. É lógico, você já tem que chegar relativamente preparado e o professor vai complementar algumas coisas. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Existem 3 coisas que vocês têm que ter na mente de vocês quando estiverem em sala de aula. Tanto faz ser do modo remoto, EAD, como faz ser do modo presencial. Não importa. Você tem que ter, ponto 1, atenção. Você tem que ser um sujeito atencioso. Segundo ponto, você tem que ser um sujeito atuante. Você tem que ser um ator. Não ator de simular uma situação, mas um ator de atuar na aula. Você tem que atuar na aula, porque o professor é o protagonista da aula, mas ele não é o protagonista sozinho. Ele precisa de outra pessoa ou de outras pessoas para poder criar aquela cena mais adequada possível. Como é que você pode atuar? Perguntando. Quando o professor fizer uma pergunta para alguém e aquele alguém não souber responder, você levanta a mão. Diz, professor, eu posso responder, se você souber, obviamente, eu posso responder. E aí você responde. Isso é atuar na aula. Você tem que ser um estudante, um aluno atuante. Você só vai conseguir ser um aluno atuante se você for um aluno atencioso. E você só vai conseguir ser atencioso naquela aula e um aluno atuante se você estudar o assunto antes. Perceba que tudo, a base da coisa é estudar antes. É estudar antes. Então você tem que ser atencioso, você tem que ser atuante, né? Você tem que atuar na aula. E terceiro, esse atuante, outra coisa. Tem muitos alunos que ficam com medo de ser arguídos pelo professor. Ficam com medo do professor fazer uma pergunta, mas sabe por que ficam com medo? Imagina, porque não estudam antes, porque não tem noção do assunto. O aluno atuante, o aluno que estuda antes, o estudante propriamente dito, ele fica esperando a pergunta chegar nele, porque ele vai responder. Entendeu? Atenção, você tem que ser um sujeito atencioso, você vai ter que ser uma pessoa atuante e terceiro, você vai ter que ser uma pessoa redatora. Você vai ter que tomar nota, mas só que você vai ter que tomar nota de coisas muito específicas. Você vai ter que tomar nota de situações muito específicas. Por quê? Porque você já tomou nota antes, estudando antes da aula. E aí você vai tomar nota do quê? De informações complementares que o professor passou na aula e que você não viu no livro. Ou que você não conseguiu captar do livro. E aí você toma nota. Você vai tomar nota só de coisas essenciais. Só de coisas complementares àquilo que você estudou. Certo? Vocês percebem que a atuação durante a aula é uma continuação do seu estudo solitário, sozinho. E outra coisa, para estudar antes, foi no início da nossa conversa, estude o assunto antes. É você estudar sozinho. É você estudar sozinho. Eu vou estudar com a minha colega. Não. Eu vou estudar em grupo. Não. Você vai estudar sozinho. Você vai para o seu local de estudo,
vai abrir o capítulo que o professor ainda vai dar, vai abrir no assunto que o professor ainda vai dar, e você vai estudar sozinho. Entendeu? É assim que você vai fazer. E durante a aula você tem que ser atencioso. Você vai ter que ser atencioso. Você vai ter que ser atuante e você vai ter que ser um redator. Atencioso, ator e redator. Ator no sentido de atuar. E redator no sentido de tomar nota de coisas complementares àquilo que você já estudou. Certo? MacGyver, e depois da aula? Depois da aula você vai chegar em casa, né? Pode ser no outro dia. Você vai olhar aquilo que você tomou nota e vai encaixar naquelas notas que você tomou estudando sozinho. E você relê, reestuda aquele capítulo. E é o fechamento da coisa. Entendeu? E é o fechamento da coisa. Não fale mal dos seus professores. Não importa o que eles façam lá. No sentido, né? Claro, se tiver agressão, né? Aí é demais. Mas não estou falando disso. Que teve gente que falou, se estiver falando de ideologia, fique calado. Não fale mal do seu professor. Entendeu? Não fale mal do seu professor. Estude o assunto antes, com esmero, com atenção, na solidão, com tranquilidade, lendo pausadamente, marcando as partes principais e tomando nota daquilo que você acha que vai ajudar você no entendimento daquele capítulo. Tá bom? Na sala de aula, seja atencioso, atuante e redator. E quando deixar a aula, ou seja, após a aula, você verifica as notas que você tomou com aquela que você já tinha feito antes na sua casa, sozinho, no estudo anterior, e ver se as coisas se complementam. Não deixem o desprezo tomar conta do seu peito. Não deixem a antipatia por um professor tomar conta de você. O desprezo, o rancor, porque esses movimentos caóticos vão travar a sua inteligência. E você não vai conseguir aprender com esses professores. Certo? E nunca fique com aquela história, esse professor não sabe de nada. Esse professor, fique calado. Faça jejum de opinião. Paciência. Seja um sujeito paciente. Escute mais do que fale. Entendeu? E quando você for falar, seja preciso. Fale para perguntar. Fale para perguntar. Tudo bem? É isso. Pessoal, nós vamos nos encontrar aqui nas terças, quintas e domingos, como eu falei para vocês, né? Sempre eu vou trazer alguma conversinha aqui, algum assunto para a gente colocar aqui na roda, bater um papo, certo? E a gente ir construindo conhecimento em cima disso, clareando algumas coisas, tá bom? Muito obrigado. Essa live vai ficar gravada, vai ficar ali no meu perfil, quem quiser reassistir, quem quiser direcionar para algum amigo, para que ele assista isso, é muito importante, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe, um ótimo fim de terça-feira e uma ótima semana, né? Que nós ainda temos aí quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um forte abraço e a gente se vê no Instagram, lá nas caixinhas de perguntas. Me façam perguntas por lá, que eu adoro quando vocês fazem isso, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço.